O que define a literatura de cordel, lembrando que aqui eu estou falando da literatura de cordel brasileira, nordestina e sertaneja. Não vou falar aqui sobre a literatura de cordel de Portugal, porque é outra manifestação bem diferente da nossa poética popular brasileira. Há dois elementos que definem a literatura de cordel, sem os quais eu deixo de ter um texto em cordel. São eles a presença da métrica. A literatura de cordel é metrificada. As métricas mais comuns são de 5, de 7 e 10 sílabas poéticas. Lembrando que a contagem silábica da poesia é diferente da gramatical, porque nestas poéticas a gente usa a oralidade. Então são métricas que vêm de um ritmo, são métricas que vêm de uma musicalidade. Então, se você está escrevendo, por exemplo, um texto sobre o cordel, você precisa colocar que é uma manifestação metrificada e dar exemplos disso, evidentemente. Aí, se você está escrevendo para criança, por exemplo, as crianças vão ver que todos os versos têm o mesmo tamanho, não o mesmo tamanho com as letras escritas, mas o mesmo tamanho na oralidade. Quando eles forem cantar esse poema, eles vão entender que aquilo tem o mesmo tamanho, é como uma música, embora seja uma literatura oral. E a outra manifestação que define a literatura de cordel é a presença de rimas. Mas não é qualquer tipo de rima. As rimas da literatura de cordel, de acordo com a tradição, não é a minha opinião, de acordo com a tradição. Qual a tradição? Poética, dos cordelistas e repentistas, que são manifestações diferentes, porém muito próximas, do interior do Nordeste. São as rimas com exatamente o mesmo som. Você tem basicamente dois tipos de rima. Aquelas rimas que têm exatamente o mesmo som, mesa e beleza, não a mesma grafia, por exemplo, né? Que a rima não tem a ver com grafia. Mesa e beleza, o mesmo som, mesa, beleza. E a rima com som parecido. A rima com som parecido é camisas e precisa. Camisas rima em isas, precisa rima em isa. É um som parecido. Elas rimam. No cordel eu só posso ter rima com exatamente o mesmo som. Vírgula. Não sendo aceitas rimas de acordo com o registro da fala. Aquelas rimas que têm exatamente o mesmo som, se eu utilizar o registro da fala informal, ela não é aceita no cordel. Então, por exemplo, se eu falar a palavra Piauí, uma palavra terminada em i, e eu falar assim, esta palavra Piauí rima com a palavra sorrir, terminada em ir. Piauí termina em i. Sorrir termina em ir. Se eu falar sorrir, ou sorrir, não é o mesmo som de Piauí, certo? É um som parecido. Mas, muitas vezes eu falo sorrir, que aí tem exatamente o mesmo som do Piauí. Ou, se eu falar a palavra, no lugar de falar, eu vou falar. Então eu uso o registro da fala, porque muitas vezes eu falo falar, aí eu rimaria com a palavra Ceará. Se eu não utilizar o registro da fala, eu vou falar, não rimaria perfeitamente, não é o mesmo som de Ceará. Se eu não utilizar o registro da fala, eu vou falar sorrir, não é o mesmo som de Piauí. Mas se eu utilizar sorrir ou falar, eu faço exatamente o mesmo som da palavra, proporcionalmente, Piauí e cantar, e Ceará. Mas o cordel não aceita rimas de acordo com o registro da fala. Então, qualquer coisa que você falar do cordel tem que conter essas duas coisas. Primeiramente, é uma estruturação poética, metrificada e rimada, com rimas com exatamente o mesmo som, excluindo as rimas de acordo com o registro da fala. Alguma coisa nesse sentido. Tudo que você for falar depois da literatura de cordel, tome muito cuidado, porque a chance de terem erros no que você vai falar depois disso aqui, porque isso é fundamental. Se você tem 2 linhas para falar sobre o cordel, você tem que falar isso. Se você tem 10 linhas para falar sobre o cordel, você tem que falar isso e mais alguma coisa. Cuidado com essas outras coisas. Porque, por exemplo, se você falar do barbantinho. O barbante é uma tradição portuguesa, não é nordestina. O nome dado à literatura de cordel foi um nome dado em meados do século XX. O cordel é anterior a isso, ele não tinha esse nome, mas é um nome que veio de fora.
E aí a gente, né, nessa europeização, nesse apagamento das nossas tradições indígenas, africanas, caboclas, a gente mais uma vez assumiu um nome europeu, que não tem a ver com a tradição. Então, para você citar o barbante, que não é a origem da nossa literatura portuguesa, sim um nome que vem de Portugal, porque lá em Portugal eles penduravam folhetos em barbante, você vai precisar de um textão. Pergunta que eu faço para você, vale a pena você esquecer a essência do cordel, que é métrica e rimas desse jeito que eu falei, e falar em coisas que vão confundir e não definem a literatura de cordel? Você pode falar sobre a xilogravura, por exemplo, que é uma manifestação, a xilogravura, a gravura na madeira, uma manifestação visual maravilhosa que acompanha muitos folhetos. Mas a xilogravura não define o cordel. Eu posso ter um poema de cordel que segue as métricas e as rimas do cordel sem gravura, e não deixa de ser cordel. Você pode falar sobre os temas da literatura de cordel. Pode falar do cangaço, você pode falar dos temas de humor, das peripécias, do folclore. Mas hoje, gente, você tem cordel falando sobre o movimento LGBT, você tem cordel falando sobre a branquitude, sobre a negritude, sobre a partitude, sobre as culturas indígenas, você tem cordel falando sobre sustentabilidade, ou seja, qualquer tema pode virar cordel. Então a pergunta que eu faço para você é: para que dar importância no seu trabalho com cordel com algo que não define o cordel? Você vai perder 5 linhas falando em todas as possibilidades de temas do cordel e não vai falar sobre a métrica e a rima do jeito que tem que ser. Precisa isso? Você percebe o quanto que a gente quer perpetuar um preconceito? Que preconceito é esse? Esse preconceito que tentou apagar a origem brasileira da literatura de cordel, a origem negra da literatura de cordel, a origem cabocla, sertaneja, e a gente trazendo elementos de fora, da Europa, né? Esse movimento de europeização que a gente teve. Até quando a gente vai fazer isso? Então você pode, claro, que ampliar os assuntos que você vai tratar no seu trabalho com cordel com os outros temas, com as origens, a associação com o improviso, a relação com Portugal, claro que você pode. Mas o que eu tenho visto nesses autores de livros didáticos que pedem para usar os meus textos é que geralmente o espaço é muito pequeno. Então a pessoa tem um parágrafo para dizer sobre o cordel. Se a pessoa tem um parágrafo para dizer sobre o cordel, e aí eu faço uma pergunta com muita honestidade. Você vai fazer o quê? Você vai falar sobre o que não é o cordel, ou o que poderia ser, ou o que pode ser, mas depende disso ou daquilo, ou sobre o que é? Para mim é muito claro. Se você escolher falar sobre o que é o cordel brasileiro, não português, não pendurado em barbante, o cordel poético, associado à cantoria, associado ao improviso, escrito mais oral, nordestino, você vai estar valorizando a nossa cultura, afirmando a nossa identidade cultural, mostrando para o seu público, crianças ou pré-adolescentes, a importância de termos uma estruturação poética brasileira. Ou você vai ficar falando dos temas, do barbantinho, de coisas folclóricas externas à manifestação, que claro que podem ter ligação, mas para você explicar isso de uma maneira coerente, não vai ser em um parágrafo. Você não vai conseguir, porque a gente tem uma manifestação chamada literatura de cordel. E cordel quer dizer barbante. E lá em Portugal os caras penduravam folhetos em barbante. Só que é muito doido, né, gente? Porque esse nome cordel, ele seria equivocado, vamos dizer assim. Mas ele pegou. E aí a gente tem que trabalhar com o que tem. Então, até explicar isso, leva muito tempo. Nomes que não são associados à verdadeira manifestação são muito comuns nas nossas literaturas mundiais. Observem o limerick, por exemplo, do inglês limerick, uma manifestação poética rimada e metrificada, uma forma fixa de poesia, 5 versos, cada qual com a sua métrica, cada qual com a sua posição de rima, muito semelhante assim a forma do cordel, no sentido de ser uma poesia com uma forma fixa, né? Apenas uma modalidade, o cordel tem várias, mas é uma forma fixa poética. Tem o nome limerick, do inglês limerick. Não há relação entre esse nome e a forma poética. E os caras tratam isso com uma naturalidade muito grande. Então eles citam, o nome a gente não conseguiu identificar a origem, há algumas especulações, mas o que é o limerick? Eles falam nos livros, em todos os livros que eu leio sobre limerick,
É uma manifestação poética, cujos primeiros, segundos e quinto versos possuem 8 sílabas poéticas, eles chamam de batidas, ou 3 batidas, e o terceiro e o quarto versos têm 5 sílabas poéticas que rimam entre si. Os temas são, ou seja, eles falam do que é, não do nome. Se o nome não é o que define a forma, é interessante. Por que a gente vai perder tempo falando do nome? Você pode falar da poética. E se você está pensando assim, os meus alunos são pequenos para entender isso, eu quero te dizer uma coisa assim com muita sinceridade. A métrica de 7 sílabas poéticas é a métrica mais comum em todas as manifestações culturais, populares, poéticas e das infâncias do Brasil. Versos como a Barata de Esquitim, Terezinha de Jesus, Vamos todos ir andar, Pelo leite derramado, e eu citaria uma outra centena de versos em 7 sílabas, fazem parte das nossas crianças, do universo das crianças. Você pegar cantigas como jongo, maracatu, frevo, entre tantas outras expressões culturais poéticas, são em 7 sílabas. Então, não pense que a métrica de 7 sílabas é um bicho de 7 cabeças, porque ela é oral. Né? Isso é uma manifestação que vem dos povos de origem rural, não é associada à gramática ou à contagem silábica que vocês aprenderam na escola e a gente não aprendeu nada. A gente tentaram nos ensinar, a gente não aprendeu. Ela é oral. Né? E as rimas fazem parte do universo infantil. E é tão legal a gente mostrar para as crianças, olha, tá vendo aqui que essa rima tem o mesmo som? Ah não, essa rima tem um som parecido. Eles amam isso. Então a gente precisa dizer, quando a gente está escrevendo sobre o cordel, o que é. Na minha opinião, se você tem uma tese para falar, né, ou 2 capítulos, um livro didático, por exemplo, pelo amor de Deus, explique tudo, a origem, a diferença entre o cordel e a poesia matuta. Olha que legal. Se dá para falar sobre a diferença entre o cordel e a poesia matuta do Patativa do Assaré, por exemplo, é maravilhoso. Você pode falar o que é a cantoria de viola, o improviso poético, e o que é a literatura de cordel, literatura oral, mais escrita, né, feita na mesma região, uma vinculada à outra, porém uma improvisada, outra escrita. Isso é maravilhoso. Se você tem tempo para falar das origens africanas da cantoria de viola, né, maravilhoso desses improvisos poéticos, se você tem tempo para falar sobre as outras modalidades do cordel, como sextilhas, estrofes de 6 versos, as modalidades de oitava, como que eu rimo nas oitavas, como que eu faço uma décima, né, estrofe de 10 versos, como que são essas posições de rimas, o que é um galope à beira-mar, o que é um martelo agalopado, isso é maravilhoso. Se você puder ampliar o seu repertório, sei lá, se você está com uma turma de 4º ano, por exemplo, 5º ano, que eles já começam a se ligar com métrica, com rima, é maravilhoso. Mas o que eu tenho visto são autores de livros didáticos, né, e pessoal que tem pouco espaço para falar. E nesse pouco espaço, perde-se tempo, não tem outra palavra, gente, vocês me desculpem, com o que não define o cordel. Então, até quando? Até quando? Aí, quem escreve o livro me fala assim, César, tá bom, tudo que você está falando tem sentido, eu concordo com você, mas eu vou no site oficial do MEC, no site oficial da literatura de cordel, não sei de onde, e está lá essa informação, que o cordel é um gênero que vem de Portugal. Eu sinto muito. Eu concordo com você. Eu espero que um dia esses sites, né, que são feitos por pessoas, mudem, né? Verifiquem, estudem, pelo amor de Deus, como que esses poetas fazem. Porque não adianta a gente reproduzir um pensamento europeizado, que via as manifestações das culturas tradicionais como folclore. E o que define o folclore, a primeira coisa é não ter autoria. Quem inventou a Barata diz que tem 7 saias de filó? Quem inventou ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar? A gente muitas vezes nem sabe quem que é o autor. E o folclore é isso, né? O que define o folclore é em cada lugar você tem uma tradição. O sotaque de São Paulo é de um tipo, né? O sotaque mineiro é outro, a comida da beira do mar é uma, a comida da beira do rio é outra, a comida da montanha é outra. São sotaques, são cheiros, são sabores, são culturas, são saberes, são religiosidades diferentes. Isso define o folclore. A gente não sabe a autoria, mas naquela região é daquele jeito. Só que o cordel não é folclore. O cordel faz parte das tradições das culturas populares.
Porque a gente sabe quem que é o autor. Tal poema foi escrito por fulano, tal poema foi escrito por fulana. Foi escrito, mesmo que seja quando o repentista improvisa, dá-se o crédito a isso. Então, essa tentativa de folclorização e embranquecimento das nossas tradições populares não levou a gente a lugar nenhum de dignidade. Só de menosprezo. E não é o que a gente quer. Eu tenho certeza que não é o que você quer. Então observa o espaço que você tem para dizer e o que você está falando. Eu estou te falando. Quem estuda o cordel há 30 anos? Cordel é uma manifestação metrificada. Não tem como não ser. Certo? Ele é metrificado. Não adianta eu achar, mas eu não vou metrificar porque os meus... Gente, se é metrificado, você não vai dizer para os teus alunos que os pampas estão na floresta amazônica. Isso é errado. Os pampas não estão na floresta amazônica. Né? O rio Amazonas não está em São Paulo. Você não vai dizer isso para ele. Você vai dizer o que é. Certo? Onde que está o rio Amazonas? Vai dizer o lugar certo do rio Amazonas. Você vai dizer o que é cordel? Ele é metrificado porque aquele povo faz desse jeito. Certo? A gente está falando do cordel nordestino. O cordel português nem métrico, nem poético era, necessariamente. Poderia ser ou não, é outra coisa. Você não pode esquecer de dizer sobre as rimas do cordel. Como é que são essas rimas, gente? Pelo amor de Deus, as rimas do cordel são desse jeito, com o mesmo som, sendo não aceitas as rimas de acordo com o registro da fala. Acabou. É desse jeito que esse povo faz. Então não adianta você, a gente que não é da tradição, tentar mudar o que eles estão fazendo. Eles fazem desse jeito. E a gente, como pessoas que vamos mostrar isso no meio educacional, a gente tem que ir falar exatamente como que é feito. Certo, pessoal? É isso. Qualquer dúvida, comente aí e não deixa de estudar. Se você encontrar alguma outra coisa que seja diferente do que eu estou falando, avise. O espaço aqui é para a gente dialogar. Aqui quem fala para vocês é um escritor de livros infantis e juvenis, que já publiquei dezenas e dezenas de livros, e alguns deles na forma de cordel. E há muitos anos eu convivo com esses poetas populares e convivo com esse universo dos livros didáticos que perpetuam preconceitos e equívocos muito primários sobre a literatura de cordel. E eu acho que já está na hora da gente mudar nossa sintonia, mudar nossa percepção das nossas culturas populares e valorizar o que é brasileiro, valorizar o que é nordestino. E talvez a pergunta final seja, se essa manifestação, o cordel, fosse uma manifestação nascida em São Paulo, será que a gente daria outro valor a ela? Será que esse preconceito não vem também por ser dos povos do interior do Nordeste, do Brejo, do Curimataú, do Agreste, tudo mais? Pergunta que eu deixo para vocês. Um beijo, pessoal. Valeu.